Boa noite. Agora estarei explicando o trabalho final da disciplina de microbiologia aplicada. O micro-organismo escolhido para esse trabalho foi a Candida auris, uma levedura patogênica identificada pela primeira vez no Japão no ano de 2009. Ela é responsável por causar diversos problemas à área da saúde, principalmente devido à sua fácil disseminação em ambientes hospitalares em pacientes que já estão debilitados de alguma maneira. Além disso, ela é chamada de superfungo porque ela possui grande resistência a medicamentos antifúngicos que são usualmente utilizados em terapias antifúngicas. Outro fator que a torna muito problemática para a área da saúde é sua sintomatologia geralmente imperceptível. Além disso, a gente tem os sinais clínicos que são muito inespecíficos. Por causa disso, a infecção por Candida auris pode ser facilmente confundida com outra doença, o que pode gerar ainda mais problemas no futuro. Algumas observações importantes para serem feitas a respeito do tema é que devem ser considerados alguns fatores de risco, como, por exemplo, uso de catéteres sanguíneos, lesões na pele do paciente, feridas na pele do paciente. Quando a gente pensa nisso, a gente considera uma possibilidade mais alta de contaminação por Candida auris diretamente na corrente sanguínea. E isso pode causar uma infecção generalizada, em que a gente vai ter manifestação de sintomas como febre, dores, tontura, aumento da pressão arterial, aumento do ritmo cardíaco, entre outros sintomas. Como foi dito, são sintomas que são inespecíficos e só a partir deles é impossível a gente conseguir um diagnóstico de infecção por Candida auris. Além disso, é importante relembrar que elas são resistentes a antifúngicos convencionais e isso exige uma farmacoterapia delicada e específica, porque, relembrando, são, na maioria das vezes, os infectados pacientes que já estão debilitados. Ou seja, além da gente ter que levar em consideração o caso clínico que aquele paciente já se encontra, a gente não tem jeito. Tem que tratar a infecção por Candida auris. E para isso, o tratamento tem que ser feito de uma forma muito planejada. O diagnóstico ele tem que ser feito de forma diferencial. Caso seja feito de forma convencional, ele vai ser ineficiente e vai ser inconclusivo. Não vai demonstrar nenhum benefício. Agora falando do diagnóstico em si. Como foi dito, deve ser feito de forma diferencial, iniciando-se pelo isolamento e cultura do micro-organismo em questão. Isso porque a Candida auris pode ser facilmente confundida com outras espécies de Cândida. E para isso, você precisa utilizar meios de cultura diferenciados. Um exemplo disso é o meio de cultura em agar saburro, com presença de dextrose. Isso vai permitir o crescimento de um grande número de espécies de Cândida em principalmente colônias de cor creme, como é demonstrado aqui nessa primeira figura. Porém, isso acaba sendo uma escolha ineficiente, digamos assim, porque é inconclusivo. Para isso, a gente tem que usar meios ainda mais diferenciados, como, por exemplo, o Chromagar candida, que vai ser um meio que é praticamente específico para espécies de Cândida no geral, e isso porque a gente consegue identificar praticamente só elas ali. E isso, como é demonstrado aqui na figura novamente, cada uma delas em diferentes cores. Porém, isso ainda pode ser um problema, porque a Candida auris, em um meio de Chromagar candida, ela pode crescer em 3 cores principalmente: o branco, o rosa e o roxo escuro. Ou seja, mesmo sendo uma melhor opção, ainda tem algumas complicações. E para isso,
existem meios que são ainda mais diferenciados, como por exemplo o Chromagar Candida Plus, que vai ser um meio quase que o padrão ouro para a identificação da Candida auris. Isso porque, em um período de tempo relativamente pequeno, de 48 horas, em condições não tão complicadas de serem mantidas, principalmente a 37 graus de temperatura ambiente, e um crescimento das colônias de Candida auris em cor creme. E como é um meio quase que específico para elas, então é bem mais fácil de fazer o cultivo delas em um meio mais diferenciado, como o meio Chromagar Candida Plus. Agora, prosseguindo com o diagnóstico, infelizmente não basta só identificar o micro-organismo usando um meio de cultura. A gente tem que ter certeza de que se trata de Candida auris. E para isso a gente vai ter que usar métodos que são mais diferenciais ainda, como por exemplo a espectroscopia de massa e biologia molecular. Focando um pouco mais na biologia molecular, a gente vai ter a identificação do genoma e sequenciamento do genoma do micro-organismo que a gente quer identificar. E aí, a partir desse tipo de técnica, a gente vai ter uma menor possibilidade de confusão e pensando nisso, é o melhor a se fazer em um diagnóstico de um micro-organismo tão problemático quanto a Candida auris. Porque é fácil de confundir, os sintomas são inespecíficos, as colônias são parecidas com outras espécies, então é importante a gente tomar certos tipos de conduta. Essa aqui é uma delas. E isso demonstra a importância do profissional farmacêutico, porque hoje, como integrante da área das análises clínicas, os profissionais farmacêuticos conseguem ter grande protagonismo em uma situação parecida com essa. Agora, para finalizar, falando mais do tratamento, relembrando, ela possui resistência a antifúngicos virais. Por causa disso, as escolhas em relação aos tratamentos são limitadas e existe a necessidade de realização de testes. Ou seja, quando você for realizar o tratamento em algum paciente, você vai ter que testar fármacos que são diferentes dos usuais, como por exemplo a anfotericina B e principalmente a anfotericina B no paciente, a fim de testar qual dose é a mais segura para ele, se você vai ter que fazer reajustes em breve, se você vai ter que interromper, vai ter que continuar por tanto tempo. Questões como essa têm que ser respondidas na fase de teste. E aí, para isso você vai ter que realizar um acompanhamento criterioso do paciente. E isso, mais uma vez, é a evidência do profissional farmacêutico nesse tipo de situação, porque mesmo com a ajuda de todos os profissionais entre si, é o profissional farmacêutico que vai ter esse conhecimento sobre os medicamentos e, consequentemente, vai ter um grande papel na hora de auxiliar no tratamento de uma infecção tão problemática quanto essa.